O primeiro semestre de 2017 trouxe uma série de fatos relevantes para a política internacional e o direito internacional. Na entrevista da edição 428 do Jornal do Advogado, nós vamos analisar desdobramentos, inclusive para o Brasil, de temas como migração, tratados e acordos multilaterais, a força e o desenvolvimento de blocos econômicos e as transformações no processo democrático. Nós conversamos com Paulo Borba Cassella, professor titular do Departamento de Direito Internacional e Comparado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP. Professor, obrigado pelo seu tempo. Nossa primeira pergunta, começando por um assunto mais recente. Nós tivemos no dia 18 de junho as eleições legislativas na França e dois dados. O presidente recém-eleito, Emmanuel Macron, conseguiu compor maioria no legislativo francês. Porém, o lado negativo é que houve recorde de abstenção do eleitorado francês. Essas duas informações combinadas, elas têm quais consequências para a democracia na França e na Europa? Eu acho que essa eleição foi significativa por vários aspectos. Primeiro, por afastar o fantasma da extrema-direita, acho que seria muito negativo para a França, para a Europa integrada, ter a Frente Nacional e a senhora Le Pen tentando colocar em prática o discurso dela de campanha, que seria inviável. Então, acho que para a França foi muito bom que esse risco tenha sido afastado. E para a Europa também é importante, acho que a manifestação do presidente Emmanuel Macron, a primeira visita que ele fez foi para a chanceler alemã, e de dizer que essa parceria dentro da Europa integrada é fundamental para que o espaço funcione e se revitalize. Acho que para a França é positivo, para a União Europeia é positivo, e também acho que é um recado positivo que foi dado, quase chega ao poder nas eleições nos Países Baixos a extrema-direita, que foi afastada, e ainda temos eleições este ano na Alemanha e na Itália. Então, a eleição francesa, além da França, acho que é significativa para a Europa, é significativa também para sinalizar que a integração e a cooperação entre os Estados não é uma questão de escolha. A interdependência entre os Estados é inexorável e é preciso trabalhar junto. Então, o discurso de nacionalista, xenófobo e de afastamento da convivência, seja Marine Le Pen, ou pior ainda antes o pai dela, ou outros, não é só obsoleto, é também contraproducente e é inviável ser aplicado na prática, na minha opinião. Esse novo governo francês, né, tanto o presidente, agora recém-eleito o parlamento, ele pode trazer alguma mudança na relação diplomática com o Brasil? O senhor enxerga isso? Provavelmente vai se manter uma boa relação, há uma relação histórica boa, convivência, há muita cooperação em vários campos entre o Brasil e a França, de governo a governo, e também há uma influência e convivência. A Universidade de São Paulo teve um peso grande com as missões de universitários franceses que vieram fundar a Universidade de São Paulo. Então, grandes nomes como Claude Lévi-Strauss, Fernand Braudel, Pierre Verger e outros que durante anos ensinaram no início da vida da Universidade de São Paulo. Minha tia, professora de filosofia, na década de 40, teve vários cursos dentro da USP dados inteiramente em francês. Aqui na Faculdade de Direito nós temos uma boa cooperação, boa convivência com o Paris I, Sorbonne, Paris II, a Panthéon-Assas, com Lyon, com outras universidades francesas, inclusive com seminários que são feitos. Então, com Lyon nós fazemos 2 seminários por ano, um em março, abril aqui na faculdade, um em fim de outubro, novembro em Lyon, é o 5º ano já que mantemos isso, com o Instituto de Ciência Política, o Sciences Po. Então há bastante convivência e eu acho que provavelmente vai se manter uma boa convivência com o governo Macron na França. Professor, na resposta da primeira pergunta, o senhor falou que é inexorável essa interdependência, a necessidade de relação entre nações, acordos multilaterais. Isso me força a olhar para o presidente dos Estados Unidos, recém-empossado, Donald Trump, que nesse primeiro semestre de 2017, entre
diversas medidas com relação a acordos multilaterais, a gente pode destacar ele afastando os Estados Unidos do acordo, a parceria comercial transpacífico e também o acordo ambiental de Paris. Professor, é possível a retirada de um país ou a saída de um país assim de acordo multilateral? São previstas sanções? Como que funciona o direito para tentar dar segurança jurídica para esses acordos multilaterais? Veja, não há como obrigar um Estado a permanecer num acordo quando ele decida que não mais pode ou tem interesse em participar. É impossível forçar uma convivência, seja entre duas ou mais pessoas, numa unidade familiar ou de outro modelo de convivência, ou seja, 200 países ou quase isso num grande acordo. Tanto no caso da parceria Transpacífico, como no caso do Acordo sobre o Clima, o Acordo de Paris, são dois acordos recentes que ainda sequer estavam implementados. Então, um Estado pode se retirar. O exemplo do Reino Unido, que decidiu retirar-se da União Europeia com o Brexit, é um modelo, vai criar uma série de problemas, mas, de um ponto de vista teórico, conceitual, é algo que nunca se tinha experimentado. Os países aderirem à União Europeia era uma coisa, os países se retirarem da União Europeia vai ser o primeiro caso que acontece. Isso vai ter de ser estudado e compreendido e vai ser muito complicado. Tanto no caso da parceria Transpacífico, como no caso do Acordo do Clima, os Estados Unidos podem alegar que são acordos que ainda estavam para ser implementados. E, claramente, há uma vontade de desconstruir o legado dos dois mandatos do Barack Obama, que tinham resgatado estragos feitos pela gestão anterior republicana também do Bush Jr., que tinha sido desastrosa em muitos aspectos, e o período Obama foi um resgate do engajamento dos Estados Unidos com os valores democráticos, com o Estado de Direito, com direitos humanos, inclusive revendo posições históricas já ultrapassadas, como o bloqueio de 50 anos a Cuba, que não deu resultado, isso ser revertido foi positivo. É melhor tentar dialogar com o Irã e ter um acordo do que ostracizá-los, porque é um país forte demais, e o uso de força não deu resultado, foi desastroso, tanto no Afeganistão como no Iraque, o que os Estados Unidos fizeram, e eles sabem que não teriam condição de sustentar uma terceira frente de batalha, e o Irã é muito maior e mais forte e mais complexo do que Afeganistão ou Iraque. Então, dialogar era a única forma de conseguir organizar essa convivência. E desconstruir a reaproximação com Cuba, desconstruir a reaproximação, o fim das sanções contra o Irã, contra o compromisso de que eles permitissem a fiscalização pela Organização da Energia Atômica, eram avanços positivos. Então, essa desconstrução do legado Obama é preocupante. É uma visão de mundo ultrapassada, obsoleta. Nenhum país consegue construir a sua prosperidade se isolando. Os Estados Unidos são um exemplo disso ao longo da história, convivendo, trazendo pessoas capacitadas em diferentes áreas para trabalhar, que eles construíram excelência em muitos campos do conhecimento, da tecnologia, da ciência. E esse discurso é inviável para qualquer país. Então, o que mais perto a gente tem na história e que foi um flagrante fracasso foi a Albânia do Enver Hoxha, que era um país que pretendia alcançar a autossuficiência e afastar a convivência institucional, primeiro com a União Soviética, depois com a China, e dizer, não, na nossa linha não tem ninguém que se assemelhe, portanto, nós fazemos as coisas ao nosso modo. E a Albânia do Enver Hoxha, que é um país pequenininho, foi insustentável manter. Estados Unidos mais ainda. Então, a capilaridade, a permeabilidade da economia, da circulação humana, de pessoas, de capitais, de tecnologia, de poluição, de doenças, de crime organizado, de movimentações de dinheiro, eles têm de estar em rede, não só com os seus vizinhos imediatos, Canadá e México e outros países imediatamente próximos, ou culturalmente próximos, como o Reino Unido, ou a Austrália, ou outros,
mas também para que a própria economia americana funcione. Então, é um discurso para tentar captar um eleitor médio, de pouca escolaridade, que viu empregos desaparecerem na indústria, mas não adianta o atual ocupante da presidência dos Estados Unidos dizer que quer restabelecer o uso de carvão como fonte de energia, o que outros países já chegaram à conclusão de que também está obsoleto. Isso não vai criar empregos. Então, além do impacto ambiental, que é grande, não vai criar empregos nos Estados Unidos, porque as grandes empresas, corporações que já passaram para outras matrizes energéticas, investiram em outros equipamentos, não vão voltar a usar carvão como fonte de geração de energia. Então, é um discurso que não para em pé. E é um discurso que vende essa ideia de fazer a América grande, a América em primeiro lugar, mas você não constrói boas parcerias dizendo que vai defender só o teu próprio interesse. Você sempre tem de negociar. Essa questão do discurso que não se sustenta em função de promessas que são antiquadas, não cabem hoje em termos tecnológicos e até de visão de mundo para a gestão de um grande país. Olhando para o Brexit, o senhor sente que foram feitas promessas que já há sinais e o eleitorado do Reino Unido já está entendendo que não são possíveis? E aí eu falo da última eleição legislativa lá, que foi antecipada e parece que foi algo não muito bem planejado, enfim. Lembra muito o que disse Angela Merkel, de que não dá para o Reino Unido querer só os frutos bons da árvore? Está começando a ser feita essa leitura pelo eleitorado do Reino Unido? Acho que sim. Acho que começam a perceber que foi um passo errado. E há 1 milhão de britânicos vivendo em outros países da União Europeia, cerca de 3 milhões de europeus vivendo no Reino Unido. Essa é uma das questões que vai ter que ser enfrentada. Então, como vão ficar essas pessoas, britânicos na Europa e os europeus no Reino Unido? Uma delas. Outra é que eles querem manter o lugar de Londres como praça financeira, mas, ao mesmo tempo, querem poder ter total independência. Isso acho que vai ter um ponto de conflito em algum lugar, e que essa negociação vai ser complicada, não vai ser fácil, e vai ficar claro que é algo que foi contraproducente para o Reino Unido e para a União Europeia. Mas tanto no caso da eleição do Trump, como no caso do Brexit, eu acho que dá para fazer um paralelo entre os dois. É fácil criticar quem fez essas escolhas se o teu emprego não está ameaçado pela globalização. Para quem viu a desindustrialização, então no meio oeste americano ou no norte da Inglaterra, que eram zonas de indústria antiga que tinha se tornado menos competitiva, e os empregos foram embora, as indústrias foram para outros países ou mudaram a sua forma de atuar. Para essas pessoas dizer que, olha, é irreversível e não vai ter como trazer aqueles empregos de volta, não é tão fácil como para quem olha de fora e diz, não, mas esse discurso não para em pé, esse discurso é obsoleto, a realidade do mundo, da economia, das relações de produção e de consumo hoje em dia funcionam numa escala muito maior. E não dá para querer ter autossuficiência, mesmo num país menor como o Reino Unido, mesmo num país maior como os Estados Unidos. Então, é fácil criticar quando a gente não está diretamente alcançado pelos efeitos desse processo de globalização. Então, eu vou agora focar a entrevista olhando para o futuro. A gente sabe que diversas nações, em grupo ou isoladamente, elas tentam controlar cenários de crise, e há alguns que são projetados para o futuro. Crise previdenciária em função da maior expectativa de vida em diversos países do mundo, crise de emprego, que é muito afetada pelo avanço da tecnologia, especialmente da automação, e aí a gente fala muito de indústria, mas também pode falar do campo, porque a gente tem cada vez máquinas mais modernas e capazes atuando nesse outro modal, e também crise de alimentos, porque se não tiver o nível de produção, ou melhor dizendo, o crescimento de produtividade suficiente para alimentar esse boom populacional que o planeta vai sofrer, vamos ter outra crise instalada. As pessoas estão conseguindo, na avaliação do senhor, globalmente, ter a visão de que a cooperação
pode ser o caminho possível para tentar, se não evitar, mas pelo menos controlar essas crises que devem certamente vir em torno de algumas décadas? Ou mesmo antes de algumas décadas. Eu acho que em alguns casos isso pode estar muito mais próximo do que algumas décadas. A questão de crise previdenciária é um assunto muito atual no Brasil de hoje. Isso tem que ser enfrentado. Eu acho que fazer um discurso contra ou é falta de informação, ou é má fé, ou é um pouco dos dois. Eu acho que isso tem que ser enfrentado para que não fique pior ainda daqui a algum tempo. Isso está ocorrendo também em outros países, como lembrou, eu acho que é inexorável. Acho que não é algumas décadas, eu acho que, de novo, trabalhar junto é indispensável. Cooperação é sempre difícil. A gente trabalhar em equipe, trabalhar como um grupo, seja um grupo de pessoas ou seja um grupo de estados, quanto mais extenso, mais complicado é encontrar um ponto de equilíbrio, um ponto de confluência, de consenso para a ação e para a atuação conjunta. Mas isso é a única forma de enfrentar e resolver. A questão de poluição, de degradação dos recursos naturais do planeta, o aumento enorme de espécies ameaçadas de extinção de 1970 para cá, estamos falando de menos de 50 anos. Há uma lista cada vez maior de espécies que, por resultado da ação humana, correm o risco de desaparecer do planeta. Então, falam em reconstituir mamutes e outras espécies que desapareceram há séculos e parece que estão esquecendo de muitas espécies que estão sendo extintas nos últimos 5, 10, 20 anos ou vão ser nos próximos. Então, para isso também precisa de atuação conjunta. E não é fácil. Então, controlar o clima, controlar a emissão de poluentes, controlar o dano a espécies animais e outros recursos naturais, exige um trabalho consciente, engajado, e não são só os governos. Aí que eu acho que é a grande mudança. A gente não deve esperar grandes mutações de atitude dos governos. Os governos tendem a se preocupar, sobretudo, em se manter no poder e serem reeleitos. Eu acho que as mudanças, e isso a sociedade brasileira também mostra, é na sociedade civil. É uma mobilização ao lado do governo, independente dos governos, ou até mesmo contra os governos, de dizer, olha, algumas coisas a gente tem que se unir e trabalhar junto para que o estrago não seja maior daqui a algum tempo. E nesse campo eu acho que houve uma mudança muito positiva em uns anos para cá no Brasil, de uma certa apatia que a gente via para uma mobilização maior, uma conscientização maior. Acho que ainda pode ser mais canalizado para focos específicos, então às vezes dá a impressão de uma pauta ampla demais e vaga demais. Mas é uma mudança interessante da sociedade, eu acho que isso merece ser cultivado. E também a conscientização de que um país grande como o nosso também precisa da convivência internacionalmente organizada. E o Brasil tem uma tradição de boa diplomacia. E isso é histórico e merece ser preservado e defendido e ampliado. Essa tradição de boa diplomacia do Brasil. Nós temos o Brasil como membro do BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Sim. Esse bloco, na avaliação do senhor, ele perdeu um pouco de força nos últimos anos e a está recuperando agora em função da perspectiva de crescimento econômico da China? O que eu quero dizer? Esse bloco é muito dependente do poderio econômico da China? Sim, Paulo, tem toda a razão. A China hoje já representa metade do BRICS. Então, a China de um lado e os outros 4 sócios do outro para chegar ao total do BRICS. Eu acredito no BRICS, eu acho que é uma iniciativa interessante, é uma grande mudança do contexto internacional ocorrida em tempo de paz. As grandes reformulações normalmente aconteceram depois de guerras extensas, complicadas, guerras mundiais, grandes conflitos, como foi a criação das atuais estruturas, a ONU, Bretton Woods, então o Fundo Monetário, o Banco Mundial, tudo isso foi criado pós-Segunda Guerra Mundial. O BRICS é uma mudança que ocorreu sem guerra
armada no sentido clássico de exércitos bombardeando um ao outro. Tem uma guerra econômica, tem uma clara vontade de mudar o sistema financeiro internacional. É interessante, eu fiz um livro sobre o BRICS, que saiu em português, um outro livro que saiu em francês, publicado pelas edições Pedônio na França. Tem um curso que eu dei na OEA, publicado em Washington, sobre BRICS. Tem coisas sobre BRICS em capítulos em obras coletivas na China, na Itália, na Holanda. Então, gosto do tema, tenho trabalhado com o tema, continuo, oriento aqui na faculdade, tem um grupo de pesquisas sobre BRICS que eu coordeno, um outro sobre proteção internacional de minorias. Eu acredito, acho que é uma mudança interessante, porque foi uma mudança pacífica, porque foi uma mudança que, em vez de criar instituições primeiro, eles falaram, vamos alcançar resultados. Qual foi a única coisa que os BRICS fizeram até agora? Foi o Banco de Investimento, o New Development Bank. Então, diversamente de outros acordos regionais que criam uma comissão, uma secretaria, um parlamento, o BRICS não tem um tratado constitutivo até agora. Tem as reuniões anuais de cúpula, as declarações feitas no encerramento da reunião, e é muito interessante cotejar de um ano para o outro quanto evoluíram, que elas ampliaram a pauta e aprofundaram a pauta nessas declarações anuais, e tem um claro propósito de reformular as instituições financeiras multilaterais. Eu gosto do discurso do BRICS quando eles vêm dizer uma ordem internacional regida pelo direito internacional, tendo a ONU como centro do sistema. Isso me agrada como professor de direito internacional. Mas quando a gente vê a ocupação da Rússia, da província da Crimeia, e a parte leste da Ucrânia, em torno de Luhansk e Donetsk, isso não é exatamente em conformidade com o direito internacional. O aumento de tensão no sul do Mar do Sul da China e a controvérsia com o Japão sobre as ilhas de Aohu, Senkaku, que na verdade são ilhotas que nem têm população permanente, mas o que interessa são os recursos de pesca e de petróleo e de outros recursos minerais do solo e do subsolo marinho, não é exatamente de acordo com o direito internacional. Então é uma mudança interessante, é um agente novo no cenário internacional. Fiz uma palestra sobre isso na Universidade Humboldt, em Berlim. O BRICS como um novo elemento, um elemento de uma nova ordem mundial. E essa, ainda acredito que possa desempenhar esse papel. Mas ver um descompasso entre o discurso e a ação é um pouco desapontador e um pouco preocupante. Na medida em que Rússia, China dizem que a gente tem que batalhar juntos, os países do BRICS, por uma ordem baseada no direito internacional, tendo a ONU como centro do sistema, em alguns momentos o comportamento deles não é exatamente o reflexo desse discurso. Professor, falando aí de comportamento dos países dentro do BRICS, eu vou falar um pouquinho do comportamento dos governantes de 3 países. Sim. Ou seja, o que eu quero dizer? O senhor reconhece nessa última resposta que há uma nova força do BRICS em função de uma retomada econômica da China. Por outro lado, se nós olharmos para os outros parceiros, nós temos 3 líderes com problemas internos. No Brasil, o presidente Michel Temer, na Rússia, o presidente Vladimir Putin, e na África do Sul, Jacob Zuma, que também foi aí alvo de processo de impeachment, porém lá não aprovado. Quando há esse tipo de problema interno com líderes de nações que estão em tratados multilaterais ou grupos, blocos como o BRICS, há estruturas que dão conta de filtrar esses problemas internos, a estrutura diplomática ela consegue manter o diálogo, o funcionamento dentro do bloco daquela nação? Bom, acho que o diálogo continua e tivemos a reunião de UFA e temos a próxima reunião de cúpula dos BRICS em setembro, então acho que o diálogo continua. Por outro lado, é óbvio que os problemas internos repercutem na agenda internacional e que a cobertura da imprensa ontem foi significativa. O presidente Michel Temer estava lá na Rússia,
os repórteres mais preocupados em perguntar para ele sobre problemas internos brasileiros do que sobre a agenda do que ele estava fazendo enquanto está nessa missão no exterior. Então, é inevitável que pese essa agenda interna de problemas. E falar de uma estrutura institucional que ajude a filtrar, eu acho que o BRICS não tem muito essa estrutura institucional. Eles são muito dependentes dos encontros e das reuniões dos líderes dos vários estados que o compõem. Tem, por exemplo, a iniciativa de diálogo dos BRICS na área ambiental, que é uma iniciativa interessante, com ministros e pessoal administrativo desse campo. Esse é um canal. Tem em relação a questões financeiras com o Banco de Investimento do BRICS, que daí funciona como então teve a dotação de dinheiro, tem a criação da estrutura, ele pode operar mas os encontros de chefes de Estado, de governo, necessariamente vão ser impactados por esses problemas internos pela agenda interna. Acho que não há como dizer que, não, está tudo bem. Então, a Rússia quer vender a ideia de que tudo está bem com a Copa das Confederações e tem tido várias manifestações. Então, outro dia, prenderam várias pessoas dizendo que era uma manifestação que não tinha sido autorizada e, portanto, inclusive o líder da oposição. Então, isso pesa, isso tem um desgaste, né? E todo sistema em crise é menos generoso. Na medida que você está com problemas dentro de casa, você vai estar menos disposto a se preocupar, se mobilizar e focar e trabalhar para que funcione a sua agenda externa de cooperação. O senhor citou há pouco que há um próximo encontro marcado para setembro de 2017, aí no ciclo de reuniões anuais do BRICS. Um dos temas, segurança internacional, inclusive falando de crimes transnacionais, lavagem de dinheiro e especialmente terrorismo. O senhor tem qual a expectativa de frutos dessa reunião? Em que podem caminhar juntas essas 5 nações nessa temática? Eu acho interessante que apareceu já em atas anteriores a menção à crise na Síria, por parte dos BRICS, manifestando a sua preocupação com a continuação e o agravamento da crise na Síria. Pode ser, é provável que esse é um tópico que volte a ser mencionado e que manifestem a preocupação. Acho que a Síria, além de ser uma guerra civil que já está em curso há mais de 6 anos, desde março de 2011, há um componente altamente explosivo, que é ter a Rússia apoiando o governo Assad e os Estados Unidos apoiando os rebeldes, e a qualquer momento podem forças dos Estados Unidos e da Rússia bombardear o outro. Esta semana foi justamente manifestação de desentendimento e de descompasso. Foi fechado o canal de diálogo, que era para avisar o outro, entre Moscou e Washington, quando, olha, eu vou mandar soltar umas bombas ou dar uns tiros em tal lugar. Fechar um canal de diálogo como esse aumenta a possibilidade de colisão dessas tropas atuando num cenário externo de guerra civil e cada uma dessas duas potências apoiando o lado oposto. Se os outros países do BRICS vão entrar totalmente nessa discussão ao lado da Rússia, eu tenho minhas dúvidas. É uma das coisas que nós vamos ter de esperar o resultado da reunião para poder avaliar. Acho que o BRICS funciona melhor e faz mais sentido quando a gente diz, como é o discurso desde os primeiros anos, de reforma das instituições financeiras multilaterais, de um reequilíbrio do poder dentro do contexto mundial e do sistema da Organização das Nações Unidas, mas há uma agenda propositiva, positiva, que ainda tem uns pontos em aberto. Então, a cooperação dos países do BRICS na área ambiental acho extremamente interessante, mas é preciso esperar que dê mais frutos. Professor, o senhor citou a crise na Síria. Isso tem desencadeado uma outra crise de migração. Né? A Europa, por questão geográfica, é a região do globo que mais recebe migrantes ou refugiados.
da Síria, mas também de outros países do Oriente Médio e também do norte do continente africano. Em setembro de 2015, os 28 países da União Europeia eles se comprometeram a acolher 160 mil pessoas até o fim desse ano, 2017. O que demanda recursos financeiros, é claro, mas além disso também esforços para dirimir choques culturais e também questão de adaptação dessas populações. O trabalho que tem sido feito até agora na avaliação do senhor, como o senhor tem de informação, tem sido suficiente? Dá para afirmar que há uma boa vontade do bloco de resolver essa crise? Veja, muita gente tem comparado que são os mais graves problemas de deslocamentos humanos desde o final da Segunda Guerra Mundial. E há manifestações de preocupação e de uso do termo de uma crise de refugiados para marcar um cenário de preocupação. Há um relatório da OCDE que foi talvez o único que põe como, olha, é um problema no curto prazo, mas a entrada de pessoas como refugiados, na medida em que consigam se inserir na sociedade, pode ser positivo, inclusive, para a economia. Então, esse relatório da OCDE é talvez a única manifestação que diz, por trás dessa crise, superado o impacto de curto prazo, pode haver efeitos positivos, inclusive para a economia. A questão da convivência é algo interessante. Tanto a Alemanha quanto a Noruega fizeram uma espécie de manuais para a inserção social dos recém-chegados. E dizendo, olha, nas nossas sociedades, uma mulher tem direito de estar com uma roupa decotada, ela tem direito de sair sozinha em público, sem que isso dê a outros o direito de atacá-la, ou de hostilizá-la, ou de achar que ela está disponível. E isso é importante, então, dizer, olha, o refugiado pode ser acolhido, mas ao entrar numa sociedade, ele tem de se inserir naquela sociedade com os valores de respeito ao outro, de convivência com a diversidade. E essa manual de convivência organizada tem um aspecto um pouco até prosaico, mas é útil no sentido de dizer é preciso aprender a conviver com quem parece diferente de nós. Então, esse é um ponto em que eu acho que o que acontece no Brasil é significativo. Acho que foi um progresso a nova lei agora de maio de 2017 em relação ao Estatuto do Estrangeiro de 1980. Até o fato de falar em migrações e não mais falar em estrangeiro, eu acho que é algo positivo. Nós temos uma boa tradição de acolhimento de estrangeiros, tirando quem de nós tenha 100% de ancestrais autóctones, indígenas, que são muito poucos. Todos nós brasileiros temos mais ou menos próximos, mais ou menos variados, raízes que vêm de várias partes do mundo, e às vezes combinadas de maneira insuspeitada em outros lugares, pela extensão, pela variedade. Mesmo num país que tem uma boa tradição, num país que é altamente miscigenado, num país que teve contingentes muito pequenos, estamos falando de alguns milhares de pessoas que vieram nos últimos 2, 3 anos, ter havido manifestações de rua contra a nova lei de imigrações, eram grupos pequenos, nenhuma representatividade. Mas irem para a rua falar contra a lei de imigrações e dizer isso é uma ameaça, nós vamos ser invadidos, nós temos empregos que vão ser perdidos para estrangeiros, é preocupante, no sentido de intolerância, de falta de visão, de entender que quem está refugiado não é uma condição permanente e não é uma condição de escolha. E, em algum momento, os nossos ancestrais todos tiveram que se deslocar de um lugar para o outro e foram acolhidos. E muitos foram acolhidos aqui no Brasil e criaram raízes aqui no Brasil. Então, essa reação é preocupante. E uma outra coisa, o Brasil acolheu, por exemplo, sírios, é o primeiro grupo, mas não chega a 3 mil pessoas. Então, tem mais do que isso chegando de venezuelanos nos últimos meses, e isso deve se agravar por conta da crise no país vizinho. Mas foi organizado muito pouco para acolher esses grupos. No caso da comunidade síria, eu acho que foi a própria comunidade que se organizou. Então, vamos dizer, bom, os nossos pais, os nossos avós tiveram numa situação parecida, então a comunidade se organizou para acolher os sírios recém-chegados. Mas em outros casos, nós tivemos alguns anos atrás, algumas famílias afegãs que vieram,
que depois de algum tempo disseram, olha, muito obrigado, nós vamos embora do Brasil, porque nós não tivemos nenhuma infraestrutura que nos ajudasse a nos inserir, e foram para outros lugares. Então, acho que o Brasil teve, como em outros campos, muita sorte, porque o contingente foi pequeno, mas, de um lado, não houve uma preparação adequada, e, de outro lado, mesmo sendo um contingente pequeno, suscitou relações de intolerância e de oposição, que me deixaram estupefato. O senhor falou de esforços na Alemanha, Noruega, também falou um pouco de Brasil. E Estados Unidos nesse contexto, especialmente olhando para os últimos meses de gestão Donald Trump, em que se teve um líder que tentou, na prática, ações para fechar o cerco contra migrantes, quer sejam legais ou quer ilegais. O senhor vê com quais elementos essas ações de Donald Trump e especialmente as reações do judiciário americano? Sim. Eu acho que o discurso e a ação do atual governo americano é contramão da história. E contramão da história em geral e contramão da história dos Estados Unidos em particular. Acho que essas reações de governos estaduais e do judiciário dos Estados Unidos foram muito positivas. Dizer, não pode ser feito dessa forma. Não pode ser feita uma discriminação com base na religião, não pode ser feita uma discriminação com relação a esses 6 ou 7 países que foram especificamente visados como alvos de proibição, inclusive criando situações absurdas de pessoas que tinham residência legal nos Estados Unidos, que estavam no exterior e que as companhias aéreas, num primeiro momento, não sabiam se podia deixar embarcar para levá-lo de volta para casa, para o lugar onde já mora há algum tempo nos Estados Unidos. Por sorte, o judiciário falou, não, não é dessa forma. O discurso continua, então foi feita uma nova edição desse ato, um pouco atenuada, mas com o mesmo espírito, que de novo foi objeto de medidas pelo judiciário, o que é positivo, mas cria um discurso, é uma linha cruzada, e é um discurso que me parece não é compatível com o entendimento de que imigrante ou refugiado ou não, somos todos seres humanos e a proteção de direitos fundamentais deveria abranger a todos os seres humanos, mesmo quem se encontre numa situação temporariamente desfavorecida. Ninguém quer ser migrante, ninguém quer continuar migrante. Isso é por força de circunstâncias que fogem ao controle de cada um, que às vezes as pessoas chegam a um ponto de desespero tal, de largar tudo o que tinham para tentar se lançar e construir uma vida nova com a possibilidade de tentar melhorar em outro lugar. Então, isso é algo que pode ser temporário e pode ser um contingente, num certo momento um pouco maior, por crises como a Síria ou outro, mas isso não é possível que funcione dessa forma. E os Estados Unidos foram e continuam a ser um país de muita imigração. E as universidades, as grandes empresas, têm grandes contingentes de estrangeiros qualificados que vão trabalhar nos Estados Unidos. Muitas vezes eles trazem cérebros formados em outros países que tiveram todo o custo de formação, e às vezes são carreiras demoradas e de formação dispendiosa, eles trazem pronto, oferecendo boas condições de trabalho, de remuneração, de várias áreas do conhecimento e de vários lugares do mundo. Professor, agora falando um pouquinho de Organização das Nações Unidas, até puxando o gancho da administração americana, que em alguns discursos vem, digamos, de alguma maneira, enfrentando um pouco o modelo da ONU. Esse choque foi só mesmo, como a gente diz popularmente, jogar para a torcida, ou o senhor acha que há mesmo uma disposição da atual gestão norte-americana, do governo Donald Trump, de fazer valer mais interesses americanos e cooperar menos com a ONU? Eu acho que sim, acho que isso parece fazer parte do discurso da atual administração. Eu acho que é lamentável, mas eu acho que sim, isso parece. Não é a primeira vez. Não esqueçamos, durante o governo Bush, que eu acho que tem vários pontos em que dá para comparar com o governo Bush Júnior com o governo Trump, que começa agora, de janeiro de 2017 para cá.
No período Bush tinha o Bolton, aquele cavalheiro, nada cavalheiro, que dizia que se metade do prédio da ONU de Nova York fosse derrubado, não faria falta nenhuma. Era alguém que tinha uma postura muito primária em termos de relações internacionais e de comprometimento do seu país, os Estados Unidos, com as instituições e com os compromissos do direito internacional. Por sorte, ficou superado. Acho que houve um movimento positivo nos anos Obama e, na verdade, agora a gente vê um pouco um replay agravado do que tinha sido uma parte do discurso. Essa senhora Haley, que é a atual embaixadora dos Estados Unidos na ONU, faz declarações que são, primeiro, muito pouco diplomáticas e, segundo, muito pouco positivas e eficazes do ponto de vista de melhorar a convivência organizada. Então, esse discurso truculento e de nós somos fortes o bastante para não precisar dos outros, não se sustenta mais. Então, já não era viável antes e é menos ainda agora.